pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 1 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão é a primeira questão do capítulo sobre ondas 1. A questão 1 diz o seguinte: se a função y de x de t igual a 6 milímetros vezes o seno de kx mais 600 radianos por segundo vezes o tempo mais φ descreve uma onda que se propaga em uma corda, quanto tempo um ponto da corda leva para se mover entre os deslocamentos y mais 2 milímetros e y menos 2 milímetros? Então, pessoal, notem que a questão nos fornece a equação da onda que está se propagando, essa função senoidal, tá certo? E aí nos dá dois instantes diferentes, T1, onde o deslocamento é de mais 2 milímetros, e no tempo T2 de menos 2 milímetros. E aí eles nos pedem qual é essa diferença de tempo. Então ele está pedindo ΔT, que vai ser o T de 1 menos o T de 2, onde o T de 1 está associado a esse deslocamento de mais 2 milímetros e o T de 2 a esse de menos 2 milímetros. Então, primeiramente, o que nós faremos é escrever de forma genérica a equação da onda para estar identificando facilmente quem aqui corresponde à frequência angular, à amplitude, tá certo? Identificados esses valores, nós substituímos para os tempos T1 e T2, dado o valor do deslocamento y, e com isso faremos a diferença dessas equações para estar encontrando o ΔT, ok? Então vamos lá. Então a onda que se propaga em uma corda, né, tem esse formato senoidal da seguinte maneira: y de x de t é igual a ym seno de kx menos ômega t mais φ, tá certo? Então aqui eu abro um parênteses, a gente poderia estar escolhendo a função seno, a função cosseno, mas seguindo o livro texto, né, e seguindo até o formato aqui, como dado na equação de número, no enunciado da questão, né, escrevemos aí em termos do seno. Então isso vai ser seno de kx menos ômega t mais φ, onde tudo isso aqui dentro do seno corresponde à fase, esse camaradazinho aqui, o φ, a constante de fase, o ômega, a frequência angular, o k, o número de ondas, e o y de m, a amplitude. Então, tomando nota, né, temos aí o φ, constante de fase, o ômega, frequência angular, o k, o número de onda, e o y de m, a amplitude. O sinal que antecede o ômega aqui vai estar associado se essa onda se propaga no sentido positivo do eixo x ou no sentido negativo do eixo x. Se o sinal for menos, ele se propaga no sentido positivo, tá certo? Então, comparando a equação de número 1 com a equação dada na questão, nós encontramos o quê? É fácil ver que a frequência angular ela vai ser aqui de 600 radianos por segundo e que a amplitude é de 6 milímetros, como aqui tomado nota no que eu estou rotulando de equação de número 2 e equação de número 3, tá certo? Então, aí a frequência angular de 600 radianos por segundo e a amplitude de 6 milímetros, ok? Então, como o enunciado mencionou, né, ele dá o deslocamento num certo instante de tempo, que eu estou rotulando aqui como T de 1, então de acordo com o enunciado, em T de 1, um ponto da corda possui deslocamento y de 1 de 2 milímetros, e ele também dá o deslocamento num instante de tempo posterior, T de 2, que aqui eu estou rotulando como T de 2, e chamando esse deslocamento de y de 2 de menos 2 milímetros. Então, eu vou estar utilizando esses dois pontos, T de 1, y de 1, T de 2, y de 2, para, dentro da equação de número 1, depois fazer a diferença entre elas. Como o número de onda e a constante de fase são as mesmas, eles vão se cancelar e aí vai sobrar só os termos associados a T de 1, T de 2, e como o lado esquerdo da equação é associado com o deslocamento dado pela questão, então vamos ter aí uma diferença de dois valores
conhecidos, ok? Então vamos lá para o ponto t de 1. O que nós temos é o que? Substituindo t de 1, t por t de 1 e y por y de 1, então temos y de 1, que é os 2 milímetros, corresponde ao que, né? Como identificamos a frequência angular de 600 radianos por segundo e amplitude de 6 milímetros, então estou substituindo aqui na equação 1 de 1 também essas informações da equação 2 e 3. Então temos 6 milímetros que multiplica seno de kx mais 600 radianos por segundo, t de 1 mais φ, ok? E aí vamos fazer o mesmo para o t de 2. Mas antes disso, eu vou só estar dividindo ambos os lados da equação, dessa equação aqui, tá certo? Por 6, e aí isso vai nos dar do lado esquerdo 2 dividido por 6, que dá 1/3, como apareceu aqui, tá certo? Então isso deu seno, né, de todo essa galerinha aqui, igual a 1/3, ok? Então, kx mais 600 radianos por segundo, t de 1 mais φ é igual a arcosseno de 1/3, ou seno a menos 1 de 1/3, dado aí pela equação de número 4. Vamos lá fazer o mesmo agora para t de 2, ok? E aí t de 2, o deslocamento de t de 2 é de menos 2 milímetros. Então vamos lá, y2 igual a menos 2 milímetros, que é igual a 6, seno de kx mais 600, t2 mais φ. Então, da mesma forma, dividir ambos os lados desta equação aqui por 6. Então, isso vai dar menos 2 dividido por 6, vai dar menos 1/3. Então, seno de toda essa galerinha, né? Agora o t, seno t de 2, é igual a menos 1/3. Então, isso vai dar aqui, arco seno de menos 1/3 é igual a kx mais 600 t2 mais φ, né? Ou então, seno a menos 1, ok? Então, pronto. Temos aí a equação de número 4 e a equação de número 5, onde o lado esquerdo, né, isso é um número, é um valor, né, foi de acordo com os valores dos deslocamentos dados, ok? E aí, então a gente vai pegar a equação 4 da equação 5 e subtrair. Notem quando subtrair, esses termos de kx e esses termos de φ vão se cancelar, porque a constante de fase e o número de onda aí são as mesmas, né? Então vai sobrar apenas um termo associado com T1, um termo associado com T2, e do lado esquerdo eu vou subtrair esse camarada desse outro camarada, ok? Então vamos lá. Então, como queremos encontrar um intervalo de tempo entre T de 1 e T de 2, então subtraímos as equações 4 e 5, fazendo a 4 menos a 5 para encontrar a ΔT, ok? Então vamos lá. Então fazendo isso, né, 4 menos a 5, então notem, né, do lado direito aqui, eu só repetir, né? Tá aqui o kx 600t de 1 mais φ do lado direito da equação número 4 e o lado direito da equação 5, tá aqui ele, ok? Tá aqui. E aí eu coloquei em colchetes, né, o sinal de menos, né, porque estamos fazendo 4 menos 5, ok? Então temos aqui tudo isso do lado que correspondia anteriormente ao lado direito, aqui está no lado esquerdo da equação de número 6. E aí, os outros termos, né, é o seno de 1/3 menos o seno de menos 1/3. E aqui eu abro um lembrete, né, que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa, tá certo? Então, sabendo que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa, né, alfa é um ângulo, tá certo? Então a equação 6 fica como? Ela fica o seguinte, né? Esse camarada vai cortar com esse camarada vai cortar com esse. Então, esses 600 aqui radianos por segundo está multiplicando tanto T1 quanto T2, então eu posso colocar em evidência. Então, vai ser 600 radianos por segundo, abre parênteses, T1 menos T2, ok? Do lado esquerdo. Do lado direito, a gente vai ter aí o seno, o arcosseno de 1/3 menos o arcosseno de menos 1/3, então esse camarada aqui vai ficar igual a menos arcosseno, aí o menos com menos vai dar mais, então vai aparecer arcosseno de 1/3 mais arcosseno de 1/3, que vai dar 2 arcosseno de 1/3, ok? Então, fica da seguinte forma, né? Então, como eu acabei de mencionar, o 600 multiplica T1 menos T2 e o lado direito, aí o arcosseno de 1/3 menos com menos, vai dar esse camarada aqui, essa multiplicação vai dar mais, né? Seno a menos 1 de 1/3. Então, isso vai dar aí os 2 arcosseno de 1/3, ok? Então, isso é um número, né? Você
calcula aí na sua calculadora, multiplica por 2 e divide por 600, tá certo? E aí temos o ΔT. Então tá aí o ΔT, é T1 menos T2, então vai ser, né, 600, dividimos lá as equações por 600, então do lado direito vai aparecer 2 dividido por 600, que dá 1 sobre 300, ok? Como exposto aqui. Então, está aí o ΔT 1 sobre 300, seno a menos 1 de 1/3. E aí, isso corresponderá a ΔT de aproximadamente 0,00113 segundos. E aí, escrevendo isso em milissegundos, né? 1 milha é 10 a menos 3, né? Então, contando o número de casinhas, isso aí vai dar aproximadamente 1,1 milissegundos, ok? Encontrando assim o que a questão nos solicitou, o intervalo de tempo entre os deslocamentos aí, quando o y é igual a mais 2 milímetros e o y igual a menos 2 milímetros, tá certo? Então, recapitulando, é uma questão tranquila, onde precisamos lembrar da função, a forma senoidal, né, da equação da onda, e identificar, de acordo com o enunciado, a frequência angular e a amplitude, e substituir para esses dois instantes de tempos diferentes, T1 e T2, e depois subtrair as equações, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.